Boa tarde. Nós do Coletivo Marola estamos muito alegres com essa conversa que nós vamos ter com a Glória Cabral. Desde 2021 a gente tem se unido, se misturado e potencializado os nossos movimentos, né, Marola e Glória. E a gente está contente de estar aqui na Livraria Coruja Buraqueira, que nos acolheu essa conversa. E nós intitulamos essa conversa, né, de As Águas do Litoral Chegaram nas Pradarias Paraguaias. E eu aproveito esse gancho para falar que a maioria das pessoas que vai estar vendo essa conversa, né, essa entrevista, conversa, vai se perguntar que esta é uma vinda ao Brasil da Glória, né, uma arquiteta paraguaia vindo para o Brasil. Mas, na verdade, esse é um retorno ao Brasil. Glória é nascida no Brasil, né, e tem uma relação muito estreita Brasil-Paraguai. O trabalho da sua família na usina hidrelétrica, né, de Itaipu, o passeio, né, no Parque Ibirapuera, quando morou no Brasil na infância, as relações, inclusive que se estenderam no Brasil numa escola que foi projetada, né, por um arquiteto, pelo Rei Di, que é um arquiteto brasileiro, no Paraguai. Então as relações são muito estreitas, né, Glória? Depois da pandemia você vem para cá e agora, né, nesse período pós-gabinete de arquitetura, vindo para o sul do Brasil, como está sendo esse período para ti? Kátia, querida, é um prazer para mim estar aqui com vocês, sentada aqui e no centro de Laguna. Para mim foram coisas mágicas que foram acontecendo até que a gente chegou aqui. Então, aí tu fez com um resumo rápido da minha vida. Eu nasci, sim, em São Paulo, no centro, morava na Consolação, na bagunça toda. Éramos 4 irmãos, então morávamos em um apartamento. Então, o nosso pátio era a sombra da Lina Bobardi, no MASP, ou era o Parque Ibirapuera nos domingos, ou Guarujá, de vez em quando a gente conseguia chegar na água. Bem pequena, eu fui pro Paraguai e lá eu estudei na escola do Rei Di, como tu falou, que é Colégio Experimental Paraguai-Brasil. Ali no nome do colégio já estava experimental, Paraguai e Brasil. Agora eu estou sendo apresentada, na última palestra que eu teve, estou sendo apresentada como arquiteta do Paraguai e Brasil. Então é como uma coisa, como diria Jorge Drexler, eu não sou de aqui, pero tu tampoco, de nenhum lado del todo e de todos lados um pouco. Eu, quando era bem pequena, eu não me achava. Era assim, no Brasil, eu era paraguaia. Falava em espanhol em casa, ia para a escola e era paraguaia. Quando fui para o Paraguai, era a brasileira que voltou, que estava no Paraguai. Então, ali meu pai me falou uma coisa que eu levei sempre para mim. Que ele falou, tu não é nem daqui, nem de lá. Tu é cidadã del mundo. E falou isso muitas vezes, até que me convenceu. Então, para mim, o lugar é onde tu sente isso. O que eu estou sentindo com Marola, o que eu estou sentindo em Laguna, onde você se sente em casa. Eu voltei, sim, depois de um largo período. Eu voltei antes para o São Paulo, eu fiz estágio com o Angelo Bucci. E depois, agora sim, tô morando na Guarda do Embaú. A Marola me trouxe, o vento me trouxe. E agora sim, estamos iniciando novos aires aqui no sul do Brasil. O teu trabalho, né, tem uma relação muito clara assim, com o conhecimento tradicional,
né? Você trabalha muito com a materialidade, com as técnicas do lugar, então o teu trabalho é conhecido por isso, né? E também, né, trabalhando com os recursos de paisagem de território no Paraguai, né? O teu trabalho, inclusive, de conclusão de curso tem a ver com esse tema, né? Do urbano, do território, né? E hoje aqui no Brasil, como você está tratando, como você está pensando esses novos horizontes, trabalhando neste novo território, nesta paisagem, né? Que é a Laguna, né, e essa aproximação que você teve com a gente, né, do Marola. É que nem uma árvore. Como eu tô fazendo minhas raízes aqui? Tem que entender onde que eu tô. Lá tinha 50 graus de calor, tinha que fazer as raízes profundas e me aferrar bem e tentar pegar a umidade do solo. Aqui eu tenho que me cuidar do vento do Nordeste e do vento Sul, que é gelado no inverno. Então é isso, a arquitetura tem que fazer isso, tem que olhar uma árvore. O arquiteto tem que olhar uma árvore, ver como que ele funciona, como caça para os passarinhos, para os bichinhos, e como ele se orienta, como ele ajuda por baixo do solo as outras árvores. Árvore, engraçado, porque árvore em espanhol é el árbol. Eu gosto mais de árvore em português, porque é árvore. Árvore em guarani é uburá, que é água. Ubu, que é terra. Mas, ao mesmo tempo, ubu é o que alimenta o que está no fundo da água, que é a terra. E uburá é o que alimenta a terra. Então, na nossa concepção ocidental, a terra é quem alimenta a árvore, mas para os Guarani a árvore era quem pegava o sol e levava para a terra. A árvore é quem está alimentando o solo. Então a arquitetura tem que se parecer a isso. Nós cada vez mais temos que nos parecer e aproximar a isso que temos de exemplo ao redor, em tudo que é lugar. Eu acho que muito do que a gente tem conversado, desde que a gente tem se encontrado, pensado, rido, se reunido, vai em volta de entender que o teu trabalho não é simplesmente a arquitetura como projeto de edificação ou como desenho, mas também a arquitetura que vai para outros lugares. A gente se surpreendeu muito assim nas nossas conversas. Surpreendeu não, a gente foi se retroalimentando, que as suas referências vão para a poesia. Agora tu fala da árvore, né, da linguagem, a gente discutiu sobre a hibernação da cigarra, várias coisas. E uma coisa que é interessante para a gente é também entender como que tu, como arquiteta, olha para esses conhecimentos que às vezes parecem tão exógenos na arquitetura e começa a construir um conhecimento arquitetônico. Como é que é mais ou menos isso para ti, assim? Então, para mim, eu queria seguir medicina, administração. Eu nem sabia o que queria. Acabando aos 18 anos, quem sabe o que quer fazer do resto da vida, né? Eu acabei fazendo arquitetura porque sempre gostei. Minha mãe fazia decoração de interiores quando eu era pequena. Então eu aprendi a escalar antes de aprender a ler ou escrever. Eu já fazia desenho desse tamanho, fazia gigante, o desenho gigante, pequeno, já era uma ferramenta para mim, o desenho e depois a própria arquitetura. Então, para mim, a concepção de uma profissão tem que ser isso, tem que ser a tua ferramenta, como tu quer enfrentar o mundo e o que tu quer fazer nesse mundo. O que eu quero e o que eu gosto de ficar rodeada é de gente que quer mudar a nossa sociedade, que sonha com uma sociedade diferente. Então, a arquitetura para mim é a ferramenta que vai me ajudar a fazer essa transformação. Então, por isso que para mim tudo tem que ser inspiração, tudo tem que ser captado, tudo é para aprender de alguma coisa. Por exemplo, para mim, mais importante ainda que a arquitetura mesma é o urbanismo, como construímos as cidades. Então,
A primeira vez que eu vim para cá, para Laguna, não foi no primeiro dia que eu vim para cá, para o centrinho, que é delicado, que é bonitinho, que é para andar tudo, que é para tirar os carros fora e deixar para gente, para as bicicletas, para patinetes, para as crianças andarem soltas e felizes. Não foi aqui o primeiro lugar que eu conheci, não foi aqui onde eu comecei minha apaixonada de Laguna, foi lá nos moles. O que tem nos moles? Nos moles tem os pescadores, uma tarrafa, uma rede que tu joga e fica um círculo bonito, já é uma coreografia só, né? A tarrafa caindo na água e caindo por baixo. Mas quando eu cheguei lá, tu olhava no horizonte, tu via todos os pescadores assim, só olhando, só esperando alguma coisa. O que estão esperando? Aí começou a cooperativa, como todo ser humano tem que trabalhar, sempre, como sociedade temos que fazer funcionar a cooperativa, temos que cooperar entre nós, sem ter necessariamente naquele momento um lucro disso. Mas a cooperativa com golfinhos, então era absurdo. Era uma cidade que tinha a heroína uma mulher, para começar, já era um kick. Depois chegava e os golfinhos estavam nos ensinando como trabalhar em cooperativa, então era impossível não se apaixonar. Era impossível não fazer de tudo para tentar fazer da cidade que seja maravilhosa. Falou uma coisa legal, assim, da arquitetura é uma ferramenta. E uma coisa que a gente sempre, nessa nossa aproximação da marola com a pradaria, né? Do mar, o mar e do interior, ou interior no mar, a gente tem, tu fala uma coisa muito interessante, que é que cada projeto, e eu acho que agora até pelo que tu falou, não é só o projeto de arquitetura necessariamente, é uma oportunidade para construir, né, a coisa da oportunidade. E eu acho que nessas conversas todas que a gente está tendo, isso está ficando cada vez mais evidente, inclusive pelo que tu falou agora, o teu relato, né? A gente tem uma preocupação de sempre entender o projeto a partir de uma questão tradicional, né? Ou de um conhecimento que vai além daquele conhecimento de uma vanguarda do mercado, né? Que às vezes é o que está sempre na ponta da arquitetura. E aí eu queria também entender se para ti essa oportunidade, né? O projeto é uma oportunidade, como que esse conhecimento que existe pode ser uma oportunidade para construir algo que vai existir, né? Algo que está além no futuro. Né? Muitas vezes é ver como foi feito, entender realmente como foi feito e fazer o contrário, porque como não estamos funcionando. Então, fazer o contrário para ver com uma lógica como poderia funcionar ao contrário. Ao mesmo tempo, eu lembro na faculdade que tinha um professor que falava: vocês estão estudando cidade, um professor de primeiro, segundo semestre, você está falando de cidade, vamos falar toda a faculdade toda de cidade, vão acabar a faculdade e o que vão ter de encargo é um quincho no fundo da casa, o projeto que vocês vão ter que fazer. Claro! Não quando eu acabei a faculdade, depois de anos de trabalhar no gabinete, que já era um escritório reconhecido, a gente recebeu o encargo de fazer um quincho, que era dentro, no fundo de um quintal, dentro de uma casa privada. Mas se tu pensa que tudo é uma oportunidade, que qualquer coisa é uma excusa, tu tem que pensar aquele projeto como um projeto público. Então, como essa experiência de construir ali pode te levar a depois, quando tu tiver que construir o público, seja já um passo mais, seja um step mais. Não seja uma coisa, agora público, fiz toda a vida privada e agora tenho que fazer uma coisa. Não, tu já foi praticando naquilo. Ou, por exemplo, quando nós construímos a exposição na Fundação Cartier, em Paris, era uma exposição de arte, de geometria latino-américa, na Fundação Cartier. Mas
essa experiência tinha nos que servir para um projeto que tínhamos um encargo novo, que era trabalhar numa vila, numa favela em Buenos Aires, que estava virando de vila para bairro, e tínhamos que aproveitar, aí era a oportunidade para fazer ensaios, para fazer tudo o que podíamos naquela oportunidade. E é isso que sempre falo, de aproveitar todas as excusas, todas as oportunidades. Uma coisa interessante que você falou, o guincho, é uma churrasqueira para nós, né? Aqui, uma área de lazer. E interessante porque a área é a área da socialização, né? Então, traduzindo, a área privada da socialização. A área privada para a socialização. Então, é um exercício realmente, né? Até porque quando a gente fala às vezes de tradicional, parece que na nossa mentalidade o tradicional sempre foca no mais originário, né? Mas existe a tradição do cotidiano, a tradição de que não é o industrial imediato, né? Do familiar, que eu acho que é o que é legal justamente de criar essa oportunidade, né? Que vai para além dessa da simplesmente fabricação. Uma coisa que também é interessante nisso é pensar que esses discursos da tradição, né? E dessa tradição que empurra para o futuro, estão também conectados com o discurso, ou às vezes estão desconectados com o discurso da sustentabilidade, né? Recentemente tu recebeu o Global Architecture Sustainable Awards e justamente por uma arquitetura sustentável que não é necessariamente essa da sustentabilidade mercadológica, da sustentabilidade do selo, né? E isso é uma coisa muito interessante para o atual discurso da arquitetura. Eu queria saber como que essa tua visão justamente da tradição ou da socialização pode levar para um novo caminho ou se alinhar com outros caminhos de discurso da sustentabilidade. Então, é uma palavra perigosa. Perigosa. A gente pensava, né, se usava ou não, sempre é um... Mas se tu pensa que a finalidade original de pensar em como imaginamos um mundo mais sustentável era fechar o círculo, ou seja, não tomar mais o planeta como um lugar de extração, senão como vamos fechar o círculo. Aí que tem sentido. Então, não é só esse edifício vai gastar menos energia ou vai produzir a energia dele. Como fazemos que mesmo na construção já utilizemos menos energia? Como fazemos que um território como a Síria, que foi bombardeada, fica toda destruída, toda em escombros, seja reconstruída? Vamos trazer tudo material de fora de novo para nós voltar a construir? Ou vamos ver que ali temos um material, que a matéria é nós que viramos a matéria material, então que podemos construir com mão de obra com esses mesmos materiais. Então ali começar a pensar que materiais de demolição é nossa matéria, que vidros reciclados podemos utilizar, ou que agora tem e cada vez mais um monte de tecnologia de material biológico. Então, em lugar de fabricar os tijolos, vamos cultivar tijolos, ou fabricar, ter a madeira. Não, a árvore já pode crescer de um jeito que podamos usar sem ter que desperdiciar material ou sem ter que perder no processo de novo. Então, o que nós no gabinete fazíamos, na verdade, é que inicialmente, quando eu comecei a trabalhar no gabinete faz 17 anos atrás, no orçamento no Paraguai, era uns 50% orçamento para mão de obra e 50% para materiais. Com o tempo, como todos os materiais vinham de fora, foi crescendo o material e cada vez menos mão de obra.
chegou a ter 65%, 70% do orçamento destinado para o material e só 30%, 35% destinado para a mão de obra, que é uma loucura, que é no mundo o que está acontecendo. Se nós viramos essa balança e fazemos que usamos o material que temos perto, que é muitas vezes já da demolição, já da cidade que construímos e que estamos transformando, utilizamos esses materiais e a mão de obra levantamos, estamos dando mais trabalho para as pessoas, para mais gente, e estamos usando menos energia. Então, é ali que nosso trabalho, vendo como estamos vendo do outro lado e captando essas oportunidades em qualquer lugar, é uma boa excusa, que o trabalho do gabinete começou a estar no foco do mundo. Então, sim, o prêmio da sustentabilidade da Unesco, que é financiada pela Unesco, é super importante para nós, mas também para dar esse sinal de que não é só o que tenha uma folhinha verde de carimbo, o que é... Outros caminhos, né, que não, da sustentabilidade que não os convencionais, né, utilizados pelo mercado, inclusive. Nesse sentido, será que a gente pode dizer que essa sustentabilidade, ao teu ver, vai além do campo da técnica e passa também por mudanças de perspectivas, de geografia e mesmo das classes? Como é que isso abrange esse campo da arquitetura, né? Te pergunto isso, se a gente analisar até recentemente a premiação do Pritzker de arquitetura, do Francis Kehrer, e ele ganhando esse prêmio desloca um pouco o discurso da premiação para a produção na periferia global e para projetos também mais atentos às comunidades e essas localidades que você fala. Então, o que você, como arquiteta, que produz também para essa periferia global, a gente pode dizer assim, e transita por diversos círculos, o que você acha desse deslocamento, que esse deslocamento dessa geografia pode significar agora, como já tem acontecido com outras premiações e com outras situações? Eu acho que estamos atravessando um processo que vai adiantando. Tem coisas que nos freiam, lastimosamente, na história. Mas estamos, sobretudo, eu acho que nesse período, anos atrás, mas principalmente nesse período de repouso que tivemos, começamos a olhar e tomar responsabilidade do que fizemos. Tomar a responsabilidade histórica da nossa cor de pele, que temos, na pele temos uma responsabilidade que estamos carregando e temos que fazer alguma coisa para equilibrar isso. Não é para equilibrar porque todo mundo merece oportunidade igual. É porque no outro, nas diferenças, é onde estão todas as oportunidades de ser melhor. Enquanto mais equalizamos e tentamos fazer tudo igual, tentamos achar todas as coincidências, mais vamos ser homogêneos. Enquanto mais tentamos harmonizar, vamos começar a ver as diferenças, as diferentes cores, como para ir combinando e ir vendo qual é o melhor, como podemos entre todos fazer o melhor. Lembro uma vez, me fizeram uma pergunta sobre o gênero, como era desde a perspectiva de gênero. Eu dava um exemplo, eu fazia a piada de quando eu não sei a diferença entre ser mulher e homem, quando eu seja homem eu te conto. Mas é uma piada. Na verdade, o que tem de bom de ter esses diferentes pontos de vista é que nós vamos botar uma coisa aqui e tu vai jurar que é um retângulo e eu vou jurar para ti que é um círculo e podemos brigar até tu segurando
assegurando que é um retângulo e eu vou matar porque é um círculo. Só que se eu te escuto, ela realmente está vendo um retângulo. Tá, eu estou vendo um círculo em 3D. É um cilindro, tá? Temos um cilindro, vamos dar a volta juntas e vamos ver se é um cilindro. Então ali aparecem as oportunidades, aí aparece a oportunidade de dar o espaço e dar a dignidade aos originais de América, a dar o espaço para pagar essa dívida gigantesca que temos com o período de escravidão que se teve em toda a América com a África e ao mesmo tempo ouvir essas vozes e não falar nós por outros, senão ouvir essas vozes. Isso que é, e eu acho que é maravilhoso que aconteça e tomara que não seja a exceção que confirma a régua. Então é legal que começa a ter vários outros pontos, não é um só que confirma a régua. Eu acho que esses pontos e as palavras que você coloca em equilíbrio, em dar a voz e essas diferenças me dá o gancho para fazer uma próxima pergunta, que é em relação também a uma outra premiação que você ganhou, um prêmio internacional denominado Moira Gêmeo para arquitetas emergentes, isso foi em 2018, né? E te consolida como uma arquiteta latina no cenário internacional. E como que você compreende também esse desafio e essa posição de mulher nessa produção arquitetônica contemporânea? Algumas situações você até já comentou, às vezes com a gente, nos bastidores. E quais os desafios marcados por essa desigualdade de gênero que tem te atravessado também? Vamos contar primeiro a parte bonita. Para essa viagem da Moira Gêmeo, esse prêmio foi entregue em Londres. Eu fui convidada para ter a entrevista, e era a entrevista e no dia seguinte era a premiação, ou seja, era um almoço, e no almoço a gente ia saber quem que foi escolhida. Éramos 4 finalistas e eu viajei para Londres com minha mãe. Então foi assim, a viagem realmente foi assim, foi do Easter, do útero, porque foi essa conexão forte. Tivemos que correr. Em 30 anos não nevava como estava nevando naquela época em Londres. Tinha metrô suspendido na cidade, tivemos que correr até o lugar da entrevista. Eu cheguei lá toda suada, com neve, era assim uma loucura. Eu tinha que falar 7 minutos, falei 40 minutos, tinha que mostrar no máximo 17 imagens, mostrei umas 125 imagens. Então, e no dia seguinte, sim, foi escolhida. Mas o lindo desse é que já está se montando uma equipe, uma rede, não é uma equipe, é uma rede. Que isso que é legal, porque não é que todos temos que estar no mesmo time. É uma rede que todas pensamos de maneira diferente. Estamos em lugares totalmente diferentes do mundo. E nos vamos conectando e vamos vendo como participar juntas em alguma outra atividade. E ao mesmo tempo estamos vendo como ela está fazendo e como ela me serve de inspiração, como eu me vejo refletida, eu me vejo representada de alguma maneira na história dela, no que ela vai contando, como ela foi se construindo. Então ali é que para mim começa a ser cada vez mais bonita a história de falar de arquitetura de gênero, falar das diferenças, para entre todos poder construir uma coisa diferente. E você tem se envolvido especificamente em algum projeto nesse sentido? Então, agora, justo assim, nesses meses eu participei de um júri
de uma premiação de Soy Arquitecta na Argentina. Elas receberam mais de 300 trabalhos de mulheres arquitetas, ativistas, formadoras, projetistas, até desenvolvedoras tinha dentro uma categoria de desenvolvedoras. Mas tinha tanto trabalho, 300, nós vimos os que ficaram selecionados eram 70. Mas ver esses trabalhos é só aprender, é assim, uma maravilha, uma produção de mais de 40 anos de mulheres que estão vindo trabalhando nisso faz muito tempo. Ao mesmo tempo, eu fui semana passada para o México, participei com a Gabi Carrillo, uma arquiteta mexicana, participei em rodas de conversas, sempre assim, horizontal entre todos, não com uma verticalidade própria do patriarcado, não, uma horizontalidade que é do matriarcado, que se construi de uma maneira grupal. E sumando, assim como a marola aparece na minha vida, eu sumo e pego a marola, não deixo vocês irem. Eu peguei a Arquitectatlas de São Paulo. A Arquitectatlas é um grupo de jovens arquitetas de São Paulo que, com a maestria de uma delas, começaram o trabalho de fazer um atlas de arquitetura na Latinoamérica e de marcar onde que estão as arquitetas. Por quê? Porque já começavam a sair os nomes das arquitetas, só que não se conheciam os trabalhos dela, onde que estavam especificamente. E o que elas fizeram foi esse mapeio, essa amostra de onde que estão, como são, quais são, uma plataforma que seja fácil. Quando nós conectamos com ela, obviamente eu trouxe elas para a Laguna. Então, agora vamos fazer um curso em São Paulo de pensar como viramos agentes micropolíticos desde o nosso quintal. O nosso quintal aqui na cidade é o espaço público. Então, pensar o urbanismo de Laguna desde as hortas, começar o urbanismo desde o que a gente vai comer. Então, onde vamos botar essa horta urbana? Como vamos funcionar? Vamos copiar dos golfinhos e vamos trabalhar em cooperativa. Vamos aprender deles. Vamos fazer as mandalas de alimento que vamos ir compartilhando. Então, tá se armando uma rede. Que é isso o que temos que fazer. É esse o papel do matriarcado também. É esse o papel do nosso lado feminino. Quando eu falo de lado feminino, eu falo de todo mundo. Todos temos nosso lado masculino, nosso lado feminino. E esse é o nosso lado feminino. Como fazer essas conexões. Não pensar que eu tenho que ser um líder e todo mundo tem que seguir. Eu tenho que ter a ideia brilhante e todo mundo tem que fazer eu tenho que fazer que todo mundo faça a minha ideia brilhante. Não. Entre todos, se eu te escuto, vamos melhorar. Se eu te escuto, vamos melhorar. E vamos fazendo a receita para fazer a nossa sociedade. E pegando esse gancho do projeto que você vai fazer com a Arquitectatlas em São Paulo, mas com o contexto, né, de Laguna, porque o exercício será feito aqui, e também o movimento com Marola, e a gente vendo a tua produção, né, do passado até aqui, e vivenciando, né, esse prazer que você disse que você nos agarrou e a gente também te agarrou com toda a delícia, né, desse desafio, porque o que você traz, né, para a gente são incertezas que nos tiram desse conforto às vezes, né? E a gente projetando contigo agora, né? Tendo todos esses planos para a Laguna, das oficinas que nós vamos fazer, de projetos que a gente está propondo para a prefeitura, inclusive. Queria que tu falasse um pouco, né, parece que isso é o que te norteia, né? Eu não ter certezas, né? É trabalhar com as incertezas na arquitetura e novas possibilidades, porque o que parece as certezas não trouxeram, né, o resultado que a gente
imaginava, então. Acho que agora todo mundo sabe o que se sente uma incerteza depois desses 2 últimos anos, né? Mas eu tô vivendo nessa incerteza faz quase 20 anos. Então, para o trabalho do gabinete, sempre o que pensamos é que temos que mudar. Obviamente, não se pode enfrentar tentando fazer tudo de novo, tudo novo. Então, o trabalho, no trabalho do gabinete, dá para ver como vai tendo uma evolução o tempo todo. No meu trabalho vai tendo. Tu não pode fazer 10 passos para frente na seguinte obra. Muitas vezes acabamos um projeto e falamos, poderíamos ter feito isso. Não é poderíamos ter feito. Na próxima, vamos fazer isso. Então, por quê? Porque também, ao mesmo tempo, quando tu sai para fora, todo mundo começa a falar, isso aí tu consegue fazer porque tá no Paraguai. No Paraguai tem 50 graus de calor, não tem inverno, não tem muito frio. Ou, no Paraguai não tem terremoto, então vocês conseguem fazer isso no Paraguai. Mas isso é só botar excusas, é só botar limites. Se tu tem terremoto, como fazemos para que funcione? Vamos fazer uma tela que esteja de mamposteria, que esteja pendurada. Então, a estrutura forte de concreto e uma tela de mamposteria, que foi o projeto de Caçaguabe que fizemos no México, onde é território de terremoto. Ou como vamos fazer onde é frio, ou como vamos fazer... Tudo são excusas. Eu aprendi quando estava construindo a Bienal de Veneza, que construir lá e construir no Paraguai é bem diferente. Porque tu vai para a obra, vai pro canteiro e tu escuta no Paraguai, tu escuta Ramón, egueruca tu la mezcla. E na Itália tu ouvia Máximo, la malta. Essa é a única diferença. Todo mundo fala no começo, questo è impossibile, esto es impossível, não se pode fazer, não, nem pensando. E aí a gente começa a mostrar, não, olha só o que a gente já fez, e esse é um passo mais, a gente pode provar isso, até vocês terem certeza. Nós vamos guiando também o caminho, não é, é tudo doido, é tudo novo. Não tem uma racionalidade, tem uma estrutura pensada. Quando está projetando, já está pensando na estrutura ao mesmo tempo. Não é que a estrutura é trabalho do engenheiro, daí tu faz uma coisa doida, daí o engenheiro que tem que soster isso. Não, tu já pensa, tu tem que saber de estrutura, tu tem que entender como funciona para poder começar a fazer isso. Então, ali é que para nós é um passo mais, não é uma incerteza gigantesca, é sempre sim uma búsqueda, mas vamos tentando ter um pouquinho de certeza. Então as incertezas, na verdade, abrem possibilidades, né? Novas possibilidades. Isso. Nos movem. Uhum. Muito bacana. Nossa, incrível, né? Incrível. A gente pode ficar falando aqui muito tempo. Glória, ia te deixar livre agora para dar uma mensagem, falar o que vier o que eu falando pelo meu lado do Marola, temos para te dizer é que tu é uma inspiração para nós, nos move, como disse a Luísa, né? E que a gente não vai te soltar muito cedo, não. Temos muitos planos pela frente, junto nessa Marola. Das nossas oficinas, as oficinas que a gente já começou, né, a organizar, trabalhando com os materiais, tu trazendo a tua experiência, a gente trabalhando com na nossa oficina, né, Cal Palha Tijolo, que vai ser as imersões que nós começamos para gerar essa oficina. Agora, né, com a Arquiteta Atlas, essa experiência nessa oficina urbana que já vai acontecer, e na sequência já também a gente vai engatar a nossa oficina para um projeto que estamos desenvolvendo aqui para ser apresentado na prefeitura. Eu queria que nós vamos fazer o projeto e vamos bater a porta da prefeitura, vamos fazer o projeto. Queria deixar então... Então, para mim é o seguinte, eu lembro de uma frase que eu acho que já falei algumas vezes,
que o Alejandro Jodorowsky, um chileno, cineasta, escritor, ele fala que a arte porque a arte é para emocionar, mas o que ele fala é que a arte não pode só emocionar, a arte tem que sanar, tem que curar. Então, desde um ato de arquitetura artístico, trasladando agora para a nossa profissão, a arquitetura, nós temos a obrigação de sanar, de curar. Como vamos fazer essa arquitetura, esse urbanismo que nos ajude a sanar? Eu já não penso mais que temos que transformar e construir uma nova sociedade. Penso que temos que sanar, curar a nossa sociedade. Como vamos fazer isso? Esse é o desafio. Perfeito. Gracias. Graças a você. Estamos aqui aprendendo, né? Fazendo essas trocas, inclusive no idioma. Muito bom. Gente linda do meu coração. É isso! Parabéns.